com vocês? Hoje nós vamos fazer a nossa aula número 2, né? Continuação do capítulo A Descolonização na África e na Ásia e o livro, página da 167 até a 160, 170. Hoje nós vamos falar sobre a Ásia. Lembra que na semana passada nós falamos só sobre a África? Então hoje nós vamos falar sobre a Ásia. E vamos iniciar já falando sobre a Índia e a Revolução Pacífica que ocorreu na Índia. E o destaque vai ser de Mahatma Gandhi, tá? Ele vai ser a pessoa que vai se destacar nessa Revolução Pacífica. Como assim Revolução Pacífica? Vamos lá. A Índia era colônia da Grã-Bretanha e eles tinham que adquirir a cultura, tudo deles. Então, na Revolução Pacífica, o que Gandhi propõe? Ele propõe que os indianos passem a usar suas roupas, façam a sua cultura valer, a sua religião. Por isso, a Revolução Pacífica, porque até então não se podia fazer isso. E aí ele vai falar, não, vamos fazer isso, vai ser pacífico e nós vamos andar com os nossos trajes da nossa cultura. Bem, para quem quiser acompanhar no livro o que eu estou falando aqui, página 167 é onde está logo esse início, tá? Gandhi. Bem, aí nós vamos ter no decorrer, com toda a situação, que Gandhi vai liberar a Marcha do Sal. A Marcha do Sal foi um protesto contra a lei que obrigava os indianos a consumir exclusivamente o sal importado do Reino Unido, tá? Então eles eram, além de toda a cultura deles que eles não podiam fazer, eles ainda eram obrigados a consumir o sal que vinha do Reino Unido. Então Gandhi vai liderar, tá? Ele organizou em 1930 esse protesto contra a lei que obrigava os indianos a consumir o sal importado no Reino Unido. Durante 25 dias, Gandhi, acompanhado de uma multidão, percorreu a pé 400 quilômetros em direção ao litoral para extrair sal da água do mar. Um ato político contra as ordens britânicas. Então existia uma ordem e ele vai totalmente contra essa ordem aqui nessa situação, na Marcha do Sal. Por isso ficou conhecida a Marcha do Sal. E aí, a polícia investiu contra a multidão que não reagiu à violência das tropas. E por isso eles não vão reagir, eles sempre vão tomar atitude. Gandhi sempre ia pela não agressão. Liderava o povo, mas sem violência. Nós vamos conseguir as coisas sem violência. Bom, diante de todas essas situações, em agosto de 1947, foi aprovada a independência da Índia. Índia aí foi dividida em duas, tá? A Índia hindu e o Paquistão muçulmano, tá? Então nós vamos ter uma Índia que a religião oficial vai ser o hinduísmo e um outro pedaço que é o Paquistão, que vai ser muçulmano. Bem, isso foi em 47. Em 71, o Paquistão Oriental tornou-se independente do ocidental e recebeu o nome de Bangladesh. Então, o Paquistão Oriental vai virar Bangladesh, tá? Então, eu estou mostrando para vocês o processo na Índia e como vai acontecer a divisão, né, a mudança na Índia, ok?
Na página 169, vem falando sobre a independência, a libertação da Indonésia e do Timor-Leste, tá? Quem conquistou a Indonésia foram os holandeses, eles eram os colonizadores. Somente em 1949, tá? É que, olha só, 1949, é que os holandeses vão declarar a Indonésia livre. E isso, gente, vai ser após a guerra, porque durante a guerra o Japão vai invadir a Indonésia. Então, todo esse confronto vai levar à demonstração da independência da Indonésia. Bem, e aqui nós vamos ter o caso Timor-Leste, que eu vou estar mostrando para vocês. Em 1859, portugueses e holandeses disputavam o controle do comércio de especiaria com o Sudeste Asiático. Vamos lá. É isso que eu queria deixar com detalhe, que agora eu já tenho português e holandês. Por que eu tô falando, gente, da Índia? Vocês entenderam? Tô falando da Ásia. Na Ásia, eu vou ter o comércio de especiarias. Lembra das grandes navegações? Começa com essa intenção. Então, nesse momento, eu vou ter aqui uma briga pelo controle, tá? E aí nós vamos ter a chamada Revolução dos Cravos, que está aqui na 169, tá? No finalzinho do parágrafo, tá dizendo aqui, ó. Em novembro de 75, a frente rompeu a coligação e declarou a independência do Timor-Leste. Mas no mês seguinte, o país foi invadido pela Indonésia. O violento conflito durou até 1999, quando foi realizada uma consulta popular que decidiu pela independência do país. Até 2002, a ONU permaneceu no Timor-Leste para assegurar a transição para um governo democraticamente eleito. Então, 1999. 1999. Vocês estão entendendo aqui o tempo que vai demorar para eles serem politicamente independentes? Viram que situação? Vou colocar um videozinho aí pequenininho que vai explicar essa descolonização para vocês aí, uma animaçãozinha. Uma ilha com formato de jacaré. Eu vou lamber os beiços. Esse pica-pau é de cair os queixos. Com uma população total um pouco maior que o estado de Sergipe. Um verdadeiro caleidoscópio de línguas, onde dentre elas se destacam o português e o indonésio. Permanências de um longo processo de dominação e cabo de guerra entre potências ocidentais e orientais, que fizeram dessa república a mais jovem do mundo, com 15 aninhos de independência. Um lugar cujo nome é simplesmente uma redundância. Mas afinal, que país é esse? A República Democrática do Timor-Leste é um dos países mais jovens do mundo e ela está localizada na parte oriental da ilha de Timor, no sudoeste asiático. O próprio termo Timor deriva de Timur, a palavra para leste em indonésio e malaio, o que resultou em uma redundância para o entendimento literal do nome do país em português. Sua história é marcada por longos e significativos processos de ocupação e colonização. Em um primeiro momento, o Timor foi colonizado pelo Império Português no século XVI e era conhecido como Timor Português até a descolonização do país. Dessa forma, acabou sendo um verdadeiro pedacinho de Ocidente no Oriente. Em 1975, declarou sua independência com relação a Portugal, mas acabou sendo invadida e ocupada pela Indonésia.
Assim, a independência plena do Timor só veio mesmo em 2002. Porém, não é toda a ilha que é Timor-Leste, uma parte dela ainda é jurisdição da Indonésia. Os impactos desses longos períodos de ocupação estrangeira no território timorense podem ser explicitados na predominância da religião cristã no país, fazendo deste, junto com as Filipinas, os representantes mor da fé cristã no Oriente. Catedrais podem ser encontradas por toda parte e o grande marco turístico da arquitetura do Timor-Leste é o Cristo Rei, uma estátua de Jesus Cristo no topo de uma colina na península, com uma bela vista para o mar, a qual interessantemente foi um presente do ex-presidente indonésio, que era um muçulmano sunita. O país continua a sofrer os efeitos colaterais de uma luta de décadas pela independência contra a ocupação indonésia, que danificou de forma significativa a infraestrutura do país e matou pelo menos 100 mil pessoas. A questão da Indonésia é tão forte na memória do povo timorense que seu primeiro longa-metragem lançado em 2013, A Guerra de Beatriz, é sobre a ocupação indonésia por uma perspectiva feminina, o que de fato é bastante instigante. Economicamente, o Timor-Leste passa por dificuldades. Possui uma péssima posição no ranking mundial de produto interno bruto e eles possuem uma forte dependência econômica do mercado externo, conduzida pelo café e pelo petróleo. Desde a independência, o petróleo tem fornecido sobras no orçamento nacional, ganhando o título dado pelo Fundo Monetário Internacional como o país mais dependente de petróleo do mundo, que incrivelmente não está com o Brasil ou com a Venezuela. Em caso de algum indivíduo ter se sentido ofendido com esse comentário, lembre-se que é uma piada e não uma treta. Entretanto, é estranho porque o petróleo está localizado na fenda do Timor, um lugar que é meio que disputado com a Austrália. A maioria das pessoas sobrevivem da agricultura de subsistência, a qual pode ser um pouco desesperadora, considerando que o Timor-Leste, na verdade, tem uma temporada de fome. Se não há chuva suficiente, eles normalmente têm que recorrer ao acar, o alimento básico feito de casca da árvore de uma palmeira batida até virar pó, misturada com água e cozida sobre fogo. Por outro lado, a cozinha do Timor-Leste pode ser um tanto quanto deliciosa. Ao contrário de outras ilhas na área, os timorenses do leste têm um estilo de cozinhar influenciado pelos portugueses. Então você vê mais ingredientes como milho e porco incorporados a seus pratos. Lembrando que muitas das outras ilhas indonésias que circulam o Timor-Leste são predominantemente muçulmanas, então você não encontra muitos pratos com carne de porco. É claro, porém, que eles adicionam seus próprios talentos com coisas como tamarindo, coco e pimenta. É como uma mistura de ilhéus e portugueses com um toque de sudeste asiático. A vontade de ir lá e cozinhar não dá? O país tem duas línguas oficiais, o português e o tetum, uma língua nativa a qual tem diversos dialetos. Entretanto, existem mais de 30 línguas e dialetos regionais falados ao longo do país. Até o presente, o indonésio é considerado uma língua de trabalho, enquanto que o inglês está começando a fazer sua estreia, considerando quantos negócios potenciais encontram-se nas pessoas que falam inglês. Quanto à cultura, o Timor-Leste é como uma mistura vibrante de influências ilhéus, portugueses e indo-malaicas. Você pode ver rituais, vestimentas, danças e artesanato ilhéus que são únicos dos timorenses. Em 2005, a cantora colombiana Shakira gravou uma música protesto intitulada de Timor. A música, escrita e composta pela cantora, fala de como a mídia ocidental deu importância ao caso da independência do Timor-Leste há alguns anos, e como agora essa mesma mídia já não se importa tanto por este país. Por isso, existe um certo desconhecimento do povo brasileiro quanto à história e cultura do Timor, embora existam projetos governamentais e voluntários que tratam da questão educacional no país. 95% das escolas foram destruídas no final da ocupação indonésia, como tanta coisa no país. E o governo até hoje não conseguiu reconstruir todas essas escolas. Então funcionam em condições precárias. Nos jornais, diariamente, nós vemos queixas. Não há carteiras, não há mesa, não há quadro negro, não há instalações sanitárias. E o pior, como eles tiveram que reorganizar o ensino, não há livros, não há material escolar, material didático suficiente. E os professores são aqueles, em grande maioria, que foram treinados durante o período indonésio, na língua indonésia. Ou seja,
nós temos uma tarefa de Hércules, o governo, o Brasil, Portugal, para conseguir fazer com que efetivamente o português seja quem deve ser. Por isso, esse vídeo se faz necessário para que mais pessoas tomem conhecimento e procurem pesquisar a respeito dessa cultura tão rica quanto é a timorense, e que em vários aspectos está fortemente influenciada pela cultura lusófona, assim como o Brasil e os demais países falantes da língua de Camões. Viu que interessante sobre o vídeo sobre o Timor-Leste? Bom, então agora nós vamos para os nossos exercícios, tá bom? Nossos exercícios estão na página 169 e 170. E também, né, na folhinha, tá? Exercícios da aula 2, terceiro bimestre. São 3 questões sobre o assunto que nós estudamos semana passada, tá? Então, basicamente, é uma revisão sobre a aula sobre a África. Bem, número 9 da página 169. Que relação podemos estabelecer entre a independência da Indonésia e a libertação do Timor-Leste? Teve relação? Claro que teve. Qual foi? Bom, página 170, número 1. Observe o cartaz abaixo e faça o que se pede. O cartaz holandês de 1945 tem os dizeres: saia, as índias holandesas devem ser libertadas. Índias holandesas. Aí vem, descreva o cartaz e em que contexto ele foi produzido. Índia holandesa, pela explicação, tu vai saber de quem eu estou falando. B. O cartaz foi produzido por um artista holandês. Qual teria sido a intenção dele? C. De que forma o acontecimento representado no cartaz contribuiu para acelerar a independência da Indonésia? Número 2. Leia o texto abaixo e classifique as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. Vamos ao texto. A descolonização política e a independência formal da África não implicam o fim do imperialismo. Elas tão somente traduzem uma mudança facial do imperialismo. A descolonização política não se acompanhou de uma descolonização econômica. Para a África, assim como para o mundo ocidental, a modernização supunha um processo chamado a transformar as sociedades africanas em réplicas negras das sociedades industriais do século XX. O modelo predileto, em geral, era proporcionado pelas sociedades industriais capitalistas. A maioria dos dirigentes africanos rejeitava o modelo das sociedades industriais socialistas, arquétipo somente escolhido por uma minoria das elites africanas. Por conseguinte, a cooperação afro-ocidental consagrou-se amplamente à promoção de um modo de exercício dos poderes públicos em conformidade com os preceitos e ao estilo das democracias ocidentais, ao estabelecimento de um sistema escolar e universitário à moda ocidental, capaz de tornar possível transplantar para a África a tradição intelectual do Ocidente, a propaganda entre os africanos em favor da ideologia capitalista, bem como, finalmente, a criação de um sistema de transportes e de comunicações, além de outras infraestruturas, de natureza a facilitarem na África o florescimento de uma atividade econômica calcada no modelo ocidental. Bem,
Após a leitura desse texto, você vai dizer se é verdadeiro ou falso as proposições que estão aqui embaixo, tá? As frases que estão aqui embaixo, você vai dizer se é verdadeiro ou falso, aqui na 170. Quando eu for fazer a correção, eu vou ler questão por questão e aí nós vamos fazendo a correção, tá? Mas façam esse exercício aí, leiam e façam, tá bom? Vamos para a folhinha? Bem, na folhinha eu tenho assim, número 1, morre um homem por minuto em Ruanda. Um homem morre por minuto numa nação do continente onde o Homo sapiens surgiu há 1 milhão de anos. Para o ano 2000, só faltam 6, mas a humanidade não ingressará no 3º milênio, enquanto a África for o túmulo da paz. A situação de instabilidade no continente africano é o resultado de diversos fatores históricos, dentre os quais destacamos, letra A, o fortalecimento político dos antigos impérios coloniais da região, apoiado pela Conferência de Bandung. B, declínio dos nacionalistas africanos, causado pelo final da Guerra Fria. C, acirramento das guerras intertribais no processo de descolonização, que não respeitou as características culturais do continente. Ou D, o fim da independência econômica ocorrida com as independências políticas dos países africanos após a década de 50. Ou letra E, difusão da industrialização no continente africano, que provocou suas grandes desigualdades sociais. Qual é a resposta correta aí? Número 2. As resistências à descolonização da Argélia derivam essencialmente, letra A, da reação de setores políticos conservadores da França associados aos franceses que viviam na Argélia. B, da pressão dos grandes potências que temiam a implantação do fundamentalismo islâmico na região. C, da iniciativa dos Estados Unidos que pressionaram a França a manter a colônia a qualquer preço. D, da ação pessoal do general de Gaulle, que se opunha aos projetos hegemônicos dos Estados Unidos. E, da atitude da França, que desejava expandir suas colônias após a Segunda Guerra Mundial. Então, de onde deriva a descolonização da Argélia, tá? As resistências. Observe a imagem a seguir, número 3. Eu tenho aqui Nelson Mandela. Nelson Mandela foi o principal líder do Congresso Nacional Africano, organização negra fundada para lutar contra o apartheid. Condenado pelo regime racista da África do Sul, Mandela ficou preso durante 27 anos e só foi libertado em 1990, depois de muita mobilização interna e forte pressão internacional. Fale, no caso, escreva, sobre a participação de Nelson Mandela na luta contra o apartheid. Você vai escrever sobre a participação dele na luta contra o apartheid, tá bom? Façam os exercícios aí, queridos. Bom, conferindo as respostas aí na página 169, que relação podemos estabelecer entre a independência da Indonésia e a libertação do Timor-Leste? A Indonésia conquistou a independência em relação aos holandeses em 1949. Com isso, olha a relação. O Timor-Leste ocidental, o Timor Ocidental holandês,
foi incorporado a esse novo país, enquanto o Timor português se manteve como colônia. Quando o Timor português iniciou seu processo de independência política nos anos 70, declarando-os livres de Portugal, em 75, a Indonésia invadiu a ilha, originando um conflito que durou até 1999. Somente em 2002 o Timor-Leste foi considerado um estado independente. Vamos para a página 170. Número 1 da 170, eu pedi para observar o cartaz, né? Observando bem aqui o rapazinho, vocês estão vendo? Ó, tem alguém dando um chute no popô do rapazinho, vocês estão vendo? Bem, cartaz holandês com os dizeres: saia, as índias holandesas devem ser libertadas. Por isso que tá dando um chutinho no popô. Saia. Letra A. Descreva o cartaz. Em que contexto ele foi produzido? Aí vem, ó. No cartaz é representado uma bota chutando um soldado japonês que segura a bandeira do Império Japonês. Ele foi produzido no contexto em que o Japão havia invadido a Indonésia durante a Segunda Guerra Mundial. Letra B. O cartaz foi produzido por um artista holandês. Qual teria sido a intenção dele? A interpretação mais provável é a de que o objetivo do artista era mostrar a disposição da Holanda em retomar o controle da Indonésia, expulsando os japoneses do arquipélago. Letra C. De que forma o acontecimento representado no cartaz contribuiu para acelerar a independência da Indonésia? A invasão da Indonésia pelo Japão em 1942 contribuiu para aumentar o sentimento nacionalista entre os indonésios. Em agosto de 1945, aproveitando a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, os indonésios declararam a independência do país. Contudo, os holandeses não reconheceram o novo país e entraram em guerra contra os indonésios. Somente em 1949, a Holanda reconheceu a Indonésia como um estado independente. Eu tenho aqui um texto que eu li com vocês. Aí vem as questões de marcar verdadeiro ou falso. Letra A. O movimento de identidade africana, como o pan-africanismo e a negritude, foram organizados pela elite europeia da África. Elite europeia. Já fica claro que é falso. Letra B. Apesar de conquistar a independência política, os países africanos continuaram dependentes economicamente dos países ocidentais capitalistas. Isso é verdadeiro. C. Foi estabelecido um sistema escolar e universitário semelhante à tradição intelectual do Ocidente, favorecendo a ideologia capitalista entre os africanos. Estabelecido o sistema escolar e universitário foi verdadeiro. Letra D. Ao aproximar-se dos países africanos independentes, as potências ocidentais pretendiam aumentar a influência do bloco capitalista sobre o continente no contexto da Guerra Fria. Isso é verdadeiro. Letra E. O objetivo das potências ocidentais após a descolonização era transformar os países africanos em potências industriais no século XX, mas
sem mudar as culturas locais. Isso é falso, totalmente falso. No gabarito dos exercícios, né, nós temos aí na primeira questão sobre morre um homem por minuto em Ruanda, né? E aí estava assim, a situação de estabilidade no continente africano é o resultado de diversos fatores históricos. Qual é a resposta certa? Letra C, tá? Letra C. Aí eu fiz aqui um comentário sobre, na qual, em um contexto de descolonização, a independência afroasiática, temos alguns fortes conflitos internos em Ruanda, um país da África promovido por diversas diferenças tribais que não respeitam os limites das fronteiras. Aí, as alternativas A e B estão erradas, já que a Conferência de Bando, que tinha foco em estabelecer uma oposição ao socialismo e ao capitalismo, e o nacionalismo, na verdade, teria aumentado. Em relação às últimas alternativas, podemos afirmar que até hoje a África sofre um grande déficit industrial e que a maioria dos países depende economicamente, de alguma maneira, de países europeus. Então, eu coloquei a resposta e por que as outras estão erradas, tá bom? E a número 2 é a letra A. Que diz que é resistência à descolonização. Aí vem, comentário. Partidos conservadores na França lutaram fortemente para impedir a independência argelina, muitas vezes também conhecida como descolonização argelina. Atuaram em conjunto com associados franceses que viviam na Argélia, que nos leva a afirmar que a alternativa correta se encontra na letra A, devido a fortes conflitos políticos internos. A maioria das decisões não teve interferência estrangeira e muito menos de caráter extremamente pessoal ou impositivo. Por conta disso, todas as outras alternativas se encontram inviáveis. Número 3, eu pedi para falar sobre o apartheid, né? Participação de Nelson Mandela na luta contra o apartheid. Aí vem, o apartheid foi um regime segregacionista estabelecido no final da década de 40 por um conjunto de leis que proibia as relações sexuais e o casamento entre brancos e não brancos e classificavam a população conforme a cor. O apartheid também isolava os negros em algumas regiões, impedia seu ingresso nas melhores universidades, proibia sua participação política e o acesso às propriedades, além de segregar os espaços públicos. Bom, queridos, por hoje é só isso. Nos vemos na próxima semana para a continuação desse terceiro bimestre, aula 3, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.